sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre ecossistemas brasileiros. Vamos falar de todos? Não, são muitos. A nossa ênfase hoje será Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Mata dos Cocais. Vamos começar aqui com a maravilhosa Floresta Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela vai ocupar aí 15% do território brasileiro e sua predominância ela vai estar aí na costa do nosso país. Já sofreu uma perda muito grande de desmatamento, uma perda de área. Ainda assim, é uma floresta de muita diversidade de espécies. Ela figura aí como um dos hotspots. Hotspots são os pontos quentes. É um conceito utilizado para locais que têm muita diversidade de seres vivos, tanto de fauna quanto de flora. Então, apesar de sua perda, a Mata Atlântica ainda retém muito valor. E aí, quando a gente fala de uma mata, de uma floresta, você tem já essa imagem, né? Árvores bem próximas, estratos diferentes, árvores mais altas, média, árvores mais baixas, diversidade de animais, e é isso mesmo. Ela vai ter árvores de grande porte, médio porte, arbustos, então ela tem estratos diferenciados. É um ambiente que tem muitas epífitas, que são plantas que crescem sobre as outras para obter mais luz, não são parasitas. Então, nessa brincadeira, eu tenho uma grande diversidade de estratos de vegetação e, assim, eu tenho uma variedade de habitats. Eu tenho uma ampla variedade de habitats que permite uma grande diversidade de espécies ocupando aí, de animais, ocupando essas áreas. Então, assim, tá, legal. E como é que é o clima dessa Mata Atlântica? O clima ele vai variar um pouco, afinal ela vai ocupar muitos estados diferentes. A Mata Atlântica vai estar aí entre 17 estados do nosso país, então é bastante coisa. Ele varia um pouco? Varia. Mas de um modo geral, esse clima ele vai ser um clima quente e úmido. Então a temperatura é elevada, a luminosidade nessas regiões elas são bastante frequentes e com chuva. Muita chuva? Não, mas com uma pluviosidade interessante. Agora você fala assim, tá, mas essa grande quantidade de folhas e tal, vai deixar entrar muita luz? De fato, não. Eu acabo tendo esse dossel, que é essa emenda, né, do alto das árvores, que filtra. Então, dessa forma, a luz chega lá bem filtrada, a luminosidade no solo não é muito grande e a variação de temperatura dentro de um ambiente de floresta não é muito grande. Então, entre o dia e a noite, não varia tanto. A gente tem que destacar que a Mata Atlântica, ela tem uma abundância de água nos seus territórios. 70% da água que abastece as cidades, ela está em território de Mata Atlântica. Olha que interessante, isso destaca a importância da gente preservar. Afinal, a água é tudo. Em relação ao solo dela, é curioso. Esse solo, o solo da Mata Atlântica, ele não é um solo muito profundo. Então, ele é um solo mais raso, um solo ácido, um solo que não tem muito nutriente, ele é pobre. E aí surge a pergunta, se esse solo é pobre, como é que ele mantém toda essa diversidade de plantas, de vegetação? A gente está falando que ele tem uma cobertura chamada de serrapilheira. Serrapilheira nada mais é do que uma camada que fica sobre o solo de restos vegetais, de restos de seres vivos. É muita folha, são muitos galhos, cascas e vão fazendo sempre uma camada, um tapete sobre esse solo. Acontecendo ali a decomposição, eu tenho sempre um ciclo, onde essa serrapilheira ela fornece nutrientes para esse solo e essa vegetação usa e devolve, usa e devolve. Então, apesar do solo em si não ser muito rico, eu tenho ali uma devolução de nutrientes, um ciclo orgânico ali com a presença da serrapilheira. Vamos falar de diversidade de animais e vegetais? Tem muita coisa, gente. E temos também muitas espécies endêmicas. Vamos falar de algumas espécies assim que são bem conhecidas da nossa mata? Como, por exemplo, bicho-preguiça, temos algumas espécies, onça-pintada, antas, variedade de aves, de araras. E eu quero dar um destaque nas espécies endêmicas. Sabe o que é uma espécie endêmica? Endêmica, endemismo, é uma espécie que acontece só em um local, ela é típica de uma região. E como espécies endêmicas, então, eu posso dar como exemplo mico-leão dourado, endêmico aí da região
ali do Rio de Janeiro, uma espécie que só vai ocorrer naquela região, tem uma série de processos para conservação dessa espécie. A gente tem muriqui do sul, muriqui do norte, papagaio de cara roxa, algumas espécies que só ocorrem nessa região. Destaque de vegetação, precisamos falar dele, pau-brasil, que foi um dos motivos aí de muita exploração no início da nossa colonização, que é uma árvore aí chave, bem conhecida da nossa super Mata Atlântica. Tranquilo? Vamos então para a floresta amazônica. Falando da floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo. Sendo assim, ela acaba atraindo a atenção, ela acaba atraindo os olhares de todo mundo. Há investimentos de diversos países na conservação da floresta amazônica, não só do Brasil. Tanto porque, sendo essa área muito grande, ela tem muito a oferecer para a humanidade. Da diversidade animal, da diversidade vegetal. Então, assim, muito recurso sai dali. Daí essa atenção especial, investimentos de todo mundo na preservação da Amazônia. E aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente tem, você vê essa imagem, né? Parece assim um grande tapete verde e realmente dá essa impressão, porque tem uma grande diversidade de árvores de grande porte fazendo esse dossel. Temos uma grande quantidade de rios, bacias hidrográficas nessa área da floresta amazônica. E tem uma coisa curiosa no que se refere à paisagem, à vegetação da floresta amazônica, que você pensa assim, é floresta, é sempre árvore e tal. E é variado. Eu destaquei aqui para você. Ela vai ter tanto a área chamada de várzea, é uma região florestal, mas que em alguns períodos do ano ela fica inundada, em outros períodos ela fica seco. Ela vai alternando períodos de inundação e de seca. Então são vegetações que suportam justamente a maior quantidade de água e animais também. Já eu tenho também o tipo da mata chamada de igapó. Está sempre inundada, é uma região da floresta amazônica que está sempre inundada. E vai ter a terra firme, onde tem as árvores de grande porte, são aqueles locais que nunca alagam. Então são árvores que não suportariam essa intensidade de água toda. E falando de água, se tem uma coisa que tem nessa Amazônia, é água, é chuva, muita chuva. Os índices de pluviosidade são muito altos, 3.000, 3.500 milímetros por ano, é uma coisa assim desproporcional. Chove demais, chove diariamente. E nisso a umidade do ar é muito grande, chega a 80%. Então a gente categoriza aí a floresta amazônica como um clima quente e úmido. Muita umidade, muita chuva. A gente precisa destacar que o solo da Amazônia, similar ao da Mata Atlântica, também é um solo pobre. E similar ao que acontece aqui na Mata Atlântica, devido a essa grande diversidade e quantidade de vegetação, está sempre tendo uma queda dessas folhas e uma renovação, um ciclo orgânico ali, decomposição de matéria orgânica que vai estar adubando esse solo. Vamos falar um pouco de espécies, de variedade de vegetação e de animais que tem aqui? ênfase em animais. Como destaque, a gente pode colocar algumas espécies que são bem conhecidas, como, por exemplo, sucuri. Já ouviu falar de sucuri? A temida sucuri. Uma das maiores cobras do mundo e a maior cobra do Brasil. Temos diversidade de sucuri aqui na floresta amazônica. Eu tenho peixe-boi nos rios dessa região, tenho tucano, tenho arara, tenho onça, tenho pirarucu nesses rios, ou seja, a diversidade é muito grande, daí a demanda de uma preservação de fato, pois é um local que ainda tem sofrido muito desmatamento, muita exploração, visando a agricultura, visando a coleta para a produção de borracha. Então, assim, há de se ter muita atenção a essa região. Há ainda um problema em relação a tráfico de animais, então há todo um olhar e um cuidado em relação à floresta amazônica. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos falar de Mata dos Cocais? E a Mata dos Cocais, ela tem uma coisa interessante, porque ela é uma área de transição. Ela está entre Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. Então ela tem animais que estão presentes nesses três ecossistemas, presentes também nessa mata. Agora, o seu tipo de vegetação, ele é um tipo muito exclusivo. Ele é formado por uma grande variedade de palmeiras. E aí o interesse por essa área, há um interesse econômico muito grande, porque são
plantas, são vegetações que produzem óleos, que fornecem uma série de materiais. Então acaba que nos arredores da Mata dos Cocais, ela acaba sendo uma base, uma origem de uma cadeia econômica, ali já que ela fornece diferentes serviços para a população no entorno e para todo o Brasil. Que tipo de vegetação é essa que eu acho nessa Mata do Cocais? Eu vou ter tanto palmeiras, babaçu, o buriti, a carnaúba, de onde se tiram diferentes óleos, utilizados nos mais variados ambientes, tanto industriais quanto ambientes domésticos. E, apesar dela ter animais um pouquinho aí de cada lugar, afinal ela é uma área de transição, tem essa vegetação exclusiva, ela tem uma coisa interessante também, que justamente pela sua posição, ela vai ter diferentes climas. Então, repare, eu destaquei aqui que ela tem tanto um clima equatorial úmido, uma coisa mais puxada para a floresta amazônica, uma área mais chuvosa, uma área mais úmida, quanto a parte tropical semiúmida, uma chuva moderada, uma temperatura mais alta, quanto aquela parte do semiárido mais seco. Então, é um local com características bem distintas, por isso chamado de uma área de transição. Vale ressaltar que, enquanto a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, elas têm solos pobres, a Mata dos Cocais não. É um solo muito rico em minérios, base para a extração de bauxita, pedras preciosas, ouro. Então, assim, a riqueza do solo da região da Mata dos Cocais é um destaque, bem como a sua umidade. Então, é um solo que dá uma boa base para a plantação também. Tranquilo? Então, vimos aí 3 grandes ecossistemas e não paramos por aí. Pode procurar que tem mais aula de ecossistema brasileiro aqui, ok? Até a próxima. Tchauzinho!